Olá! No debate desta semana vamos falar sobre chikungunya, uma doença que desde o ano passado já atingiu quase 200 mil pessoas no Brasil. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje aqui Neucilene Santos. Ela é membro da Comissão de Saúde e especialista em gestão de saúde pública. Obrigado, Neucilene, pela presença. Ok, Rodrigo. Um prazer imenso estar aqui com vocês para debatermos, discutirmos sobre um tema de tamanha relevância que é o assunto chikungunya. Também recebemos aqui Lívia Rocha, jornalista. Obrigado, Lívia, pela presença. Eu que agradeço, e vamos discutir sobre esse tema realmente muito importante, que é a chikungunya. Vou começar aqui com a Neucilene. Neucilene, o que é chikungunya e quais os principais sintomas dessa doença? Rodrigo, a chikungunya é uma doença ocasionada através de uma picada de um mosquito, mais especificamente o Aedes aegypti. Também pode ser o Aedes albopictus, e esta doença ela tem várias sintomatologias, dentre elas a mais relevante é a febre. Os pacientes são acometidos por uma febre alta, em torno de 38,5, a temperatura é uma febre que chega de uma forma rápida, abrupta. Os sintomas são os mais diversos possíveis, isso varia conforme o indivíduo, o estado imunológico, enfim, mas afora a febre, é um cansaço físico, é um estado de prostração, tem dores musculares, tem dores articulares. Essas dores articulares são mais especificamente ocasionadas nos membros superiores e inferiores, mãos, pés. Nas mãos agravam especificamente pulsos, os dedos e também os tornozelos. E essa febre ela deixa realmente o indivíduo indisposto. Há casos quando se tornam mais fortes, os pacientes apresentam vômitos, mal-estar, náuseas. E há que se colocar também que pacientes com história pregressa de doenças crônicas, de artroses, artrites de forma geral, eles vão para um estado muito mais relevante, um estado muito mais intenso. E eu gostaria também de salientar que os idosos e as crianças são aquele grupo, um grupo-alvo muito mais vulnerável. Eles têm esses sintomas de uma forma muito mais forte. E realmente é um estado geral desagradável. E acrescentando, a variação é em torno de meses, que pode chegar até mais de um ano. Há casos de pacientes que foram acometidos no ano passado que ainda estão numa fase crônica. Lívia, alguma colocação, alguma pergunta? Realmente os sintomas são esses. Eu comecei com uma dorzinha no joelho que pensei, é só uma dor no joelho, mas eu nem faço academia, o que é isso? E foi num sábado, no domingo já amanheci com muitas dores, mas um dos sintomas que não são muito falados, eu acho que só quem passa a doença sabe, foi a questão da boca e da língua. A nossa língua, no terceiro ou quarto dia, amanhece totalmente queimada e com uma feridinha e você não consegue comer. É horrível. Além da fadiga muscular que sente, você só tem vontade de ficar deitado. Não tem outra sensação. Das dores ainda tem essa questão da boca e da língua. A sua boca fica com um amargor, assim, tão grande, que é uma coisa que eu nunca imaginei, fora as dores musculares. E o que a doutora falou é muito verdade, a questão de prolongar. Eu tive uma melhora, voltei a trabalhar e depois tive uma piora de novo e tive que tomar um medicamento mais forte. E eu conheço pessoas que já estão com 10 meses e de vez em quando amanhecem com o pé inchado, amanhecem com dor nos dedos, por causa ainda da chikungunya, porque diz que realmente é prolongado até 12 meses, um ano. E realmente esses sintomas que a doutora falou são esses. Neucilene, e quais as formas de prevenção dessa doença? É importante ressaltar que as ações de controle da chikungunya, independente da zika, dengue, chikungunya e aqui mais especificamente chikungunya, elas são as mesmas ações. Eu não posso destacar que é importante as ações integradas das 3 esferas, municipal, estadual e da União através do Ministério da Saúde. Agora, a nível municipal, que costumamos dizer que é na ponta, é que ocorrem essas ações mais focalizadas. Importante educar a população, para que a população tenha consciência e comece a investigar a sua situação dentro da própria casa, verificando os vasos de plantas, colocando uma areinha ao invés de ter aquela água,
verificando atrás da geladeira que fica aquele acúmulo de água no reservatório, também os ralos. É importante que tenha ação integrada do agente das endemias com o agente de saúde, fazendo a visita, orientando, realizando um controle focal. Outra medida que pode ser feita também é o carro fumacê, numa ação de controle estruturada nos municípios. Na realidade, a educação, começando por nós, a sociedade tem por obrigação de ter o conhecimento, de obter informação que deve ser fornecida pelo poder público e, a partir daí, ter a responsabilidade de atuar dentro da sua casa e também com relação ao vizinho. Aí vem o poder público com as ações de controle através da coleta sistemática do lixo, mas a população tendo consciência de que tem que informar acerca daquele lixo que não foi recolhido, além do que evitar. Agora, eu gostaria também de ressaltar a importância do controle da vedação das caixas d'água. Isso é de fundamental importância. Então, assim, são inúmeras ações de controles que perpassam entre a sociedade civil organizada, desde o indivíduo dentro da sua casa, perdão, mas eu estou sendo repetitiva, porque isso é muito importante, até o poder público de forma geral, em um controle mais eficiente e eficaz. Realmente isso eu acredito que é verdade, mas doutor, me tira uma dúvida, eu sou picada, quanto tempo que ele se manifesta no meu organismo? Porque a gente não sabe onde foi picado, foi no trabalho, foi em casa, foi em algum evento, eu tenho essa dúvida. Sim, Lívia, o mosquito ele tem hábitos, na verdade às vezes a gente brinca que é a mosquita, porque é a fêmea, né, que mas a mulher quem é a culpada, veja só. Mas olha, geralmente o mosquito ele tem hábitos diurnos também. Logo pela manhã cedo a gente tem que ter um certo cuidado. Quem tem bebê tem que usar aquele véu para que proteja também. O período de incubação, ele compreende entre 2 e 12 dias, no caso mais especificamente da chikungunya, e ocorre um período que é o da viremia. O indivíduo contaminado, o mosquito vem, pica e contamina uma outra pessoa, mas tem que ocorrer naquele período da viremia, em que o vírus está ativo no sangue. Então, em linhas gerais, o período de incubação é entre 2 e 12 dias, e a partir daí começa toda aquela sintomatologia, desde o início, aquela febre abrupta. O interessante é que você relatou sobre o aspecto da boca, da língua. A febre, ela é tão elevada, ela vem de uma forma tão abrupta, que também, né, um dos sintomas é esse aspecto da boca. Nocilene, de acordo com algumas pesquisas, a região Nordeste é a que mais tem casos de chikungunya. Ao que se deve isso? Ok. Atualmente, nós estamos realmente vivendo uma circulação endêmica das arboviroses. Né? O arbovírus, tanto chikungunya, zika e dengue, eles estão bastante ativos. Há uma situação epidemiológica de preocupação, porque os índices, a incidência realmente cresceu de 2016 para 2017. Ao longo de 2016, nós tivemos em torno de aproximadamente 50 mil casos notificados em praticamente todo o estado do Ceará. Agora, em 2017, saiu recentemente, dia 13, agora, 13 de maio, o boletim epidemiológico, que é o que caracteriza a semana epidemiológica, compreende o período de 1º de janeiro a 13 de maio. Então, esse boletim, ele relata que atualmente, de janeiro a maio, nós já temos quase 42 mil casos. Há casos suspeitos notificados, mas nós temos em torno de 31,9% de casos confirmados. Eu estou querendo traçar um paralelo entre ano passado, quase 50 mil casos ao longo de todo um ano, e agora em um período de menos de 6 meses nós temos uma confirmação de quase 42 mil casos num período muito mais curto. Então, a que se deve isso? Nós temos, o mosquito, ele gosta de um ambiente úmido e quente. Sim. Há que se dizer que ao longo do final do período do mês de maio, ocorre uma retração. Teoricamente, ocorre mais ou menos uma retração. A larva, ela precisa de água para ela se desenvolver. O mosquito fêmea deposita os ovos, quando ele encontra um ambiente propício, umidade, um calorzinho, deposita ali os seus ovos, transforma numa larva e depois se transforma em um mosquito e, em decorrência da não prevenção, da falta de higienização e do controle, começa a haver a infestação e a picada. E o ambiente calor
também é muito propício. Num ambiente frio, que não é o caso do Nordeste, o mosquito realmente não se sente à vontade para disseminar e proliferar. Okay. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Esse é um tema que está muito em evidência, né? A gente podia passar horas falando aqui, mas infelizmente não é possível. Mas acho que deu para pontuar os fatores mais importantes da doença, né? Agradecendo mais uma vez a presença de Neucilene Santos. Obrigado, Neucilene. Eu que agradeço, Rodrigo, Lívia, é um prazer imenso conversar com vocês. Lamentavelmente o tempo é curto e esse assunto é um assunto em que pese ser um assunto desagradável, a gente não quer ser acometido, não quer relatar casos em família, enfim, mas hoje é uma situação endêmica, há que se dizer que há muito trabalho envolvido realmente nisso, mas é importante salientar que a educação é fundamental e que nós não podemos baixar a guarda. Nós, enquanto sociedade, temos que estar sim de olho nesse mosquitinho que realmente proporciona um estado de saúde muito desagradável e não existe ainda uma vacina, não existe ainda um controle muito mais eficiente, mas nós temos que ser otimistas, cumprir com o nosso papel enquanto sociedade e também cobrar do poder público as ações que serão integralizadas e que nos auxiliarão e nos acobertarão nessa luta de combate para o controle do mosquito. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Foi ótimo. Lívia, muito obrigado. Agradecendo mais uma vez, Lívia Rocha, jornalista. Obrigado pela presença, Lívia. Eu que agradeço, Rodrigo. Infelizmente fui acometida dessa doença, mas é importante a gente falar sobre a chikungunya porque o índice de pessoas infectadas pelo mosquito e que pegam essa doença é muito grande. E eu acho que as políticas públicas têm que bater ainda mais, fazer mais campanhas para que as pessoas consigam se conscientizar sobre isso. E essa foi a TV OAB de hoje. Curte e compartilhe o nosso canal no YouTube, o ABC na TV, e fique por dentro de tudo o que acontece na Ordem Cearense. Até mais!